Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, ensinamentos do nosso Mestre amado Jesus Cristo. E dando continuidade, aos estudos que nós estamos fazendo sobre a nossa apostila do curso de Espiritismo, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 7, onde a gente vai falar um pouco sobre o mundo espiritual. A gente vai falar sobre a classificação dos espíritos e como pode-se reconhecer os espíritos. E aí a nossa apostila, ela começa a falar de uma coisa que parece assim, muito elementar, mas às vezes a gente não para pensar. Quando ela fala assim, o mundo espiritual é o mundo dos espíritos que estejam reencarnados ou desencarnados. Onde houver espíritos habitando, ter-se-á um mundo espiritual. Muitas vezes a gente não tem essa ideia, né? Nossa filosofia vai explicar. A gente acha muito que, assim, como a gente fala de mundo espiritual, é só desencarnado. E não é. A partir do momento que existe um espírito habitando ali aquele lugar, aquele planeta, é um mundo espiritual. Então, a gente estando encarnado, a gente faz parte desse mundo espiritual também. Só que aí a nossa apostila, ela digamos assim, ela traz para a gente um pouco de como a gente entende, de como a gente compreende isso hoje. Ela fala assim, entretanto, foi se popularizando o hábito de dizer mundo espiritual quando se refere ao habitat dos espíritos desencarnados. E com o uso foi se consagrando deixar a denominação mundo espiritual para indicar o mundo dos espíritos desencarnados e o mundo material para as pessoas. O mundo espiritual ou mundo dos espíritos desencarnados é complexo, e da mesma forma que o mundo material é formado por matéria no estado fluido, coexiste em interpenetração com o mundo material, muito embora não se conheça muito a esse respeito. No mundo espiritual, a matéria forma ruas, avenidas, praças. Existem vegetais e flores, casas, prédios, edifícios. A escola, instituições de ensino, faculdades e universidades. Existe local de trabalho, de diversão e lazer, ambiente para passeio, apresentações culturais. Também há hospital e toda a infraestrutura de qualquer cidade. Então, que interessante isso que a nossa apostila está falando, né? Que, na verdade, o mundo espiritual, ele é muito mais parecido com o nosso mundo hoje do que nós vivemos, do que a gente pode imaginar. Tem no filme do André Luiz, se eu não me engano, ele deixa entender lá no Nosso Lar, ele deixa entender um momento onde ele está ali aprendendo ali de como são as coisas ali na espiritualidade, onde ele vê pessoas sentadas ali, né, em frente como se fosse um computador, né, conversando com outras pessoas, mandando mensagens, né, o que naquela época, quando o livro foi escrito lá em 1940 e pouquinho, né, o que seria a internet, tipo, 50 anos depois, onde ela começou ali a se popularizar ali a partir do meado dos anos 90. Então, quer dizer, aquilo já existia na espiritualidade há muito tempo antes de chegar aqui. Então, a gente sempre brinca no meio do espiritismo que aqui onde nós vivemos, esse nosso habitat, é como se fosse uma cópia mal feita de lá. Tudo que tem aqui tem lá, só que lá de um jeito melhor, em muitas coisas mais avançadas. E isso explica também muito de agora, das crianças, das novas gerações que estão vindo, a gente sempre tem a impressão, né? A gente tem que falar, nossa, parece que a criança nasceu, ela nasce com um celular na mão, da facilidade que ela tem com esse mundo, digamos, mais digital. Isso de vidas de outros lugares, onde o planeta, né, é mais avançado e ela tem esse contato mais fácil com essa tecnologia, e o aprendizado que é feito lá na espiritualidade. Então, quando ela chega aqui, ela lida muito melhor com o que está, né, nos dias de hoje, justamente por lá já está mais avançado. Né? Então, e muitas do desenvolvimento, por exemplo, de vacinas, de doenças aqui do corpo material que a gente sofre, isso é estudado previamente lá na espiritualidade. E através desse intercâmbio que a gente até estudou, através da mediunidade na aula passada, isso é transmitido para as outras, é transmitido para nós, né, em momentos oportunos, através dos estudos que as pessoas fazem, né, os especialistas fazem aqui, aí chega aqui. Então, muito das curas, né, que a gente está vendo, que a gente está desenvolvendo, e estão trabalhando em cima, isso é trabalhado também lá na espiritualidade. Só que lá de um jeito melhor, de um jeito mais avançado, de um jeito mais, assim, digamos, voltado realmente para as leis de Deus, porque aqui a gente sabe que também tem um interesse comercial, tem outras coisas que envolvem ainda o mundo material. E lá não tem essa preocupação, né? Então, é esse pequeno detalhe que a gente pode levar em conta em relação a essas diferenças entre o mundo espiritual e o mundo material aqui que nós vivemos.
Aqui na nossa apostila ela fala: os espíritos desencarnados, generalizando, vivem em 3 lugares, nas cidades boas, correlacionadas, nas cidades más ou adjacências, inclusive nos umbrais, ou convivem com as pessoas. Então, quando a gente desencarna, digamos assim, que de uma forma assim mais simples, a gente tem 3 lugares para ir. Ou a gente vai lá para a espiritualidade, dependendo do que a gente, né, da sintonia que a gente tem, da ajuda que a gente tem, do nosso merecimento, do que a gente fez, principalmente da nossa ligação, né? Ou, digamos assim, a gente continua na matéria, se nós fomos pessoas muito apegadas às coisas da matéria, quando a gente desencarna, a gente vai continuar por aqui, porque a gente necessita, a gente precisa disso, ou, se dependendo da nossa condição, se ela não for muito boa, a gente pode ir para o umbral, né, que é o local, digamos assim, da espiritualidade, onde ele é preparado, onde ele é feito para esses espíritos que, de alguma forma, eles não podem ficar ligados diretamente aqui conosco, e a gente vai entender por quê. A nossa professora vai falar um pouco sobre isso. Grande parte dos habitantes do mundo espiritual ou dos espíritos encarnados convive com as pessoas lado a lado, comprovando a interpenetração entre os 2 mundos. Aquilo que a gente falou na aula passada também sobre a mediunidade, né? Existem outras regiões do mundo espiritual que, embora estejam ligadas ao mundo material, não estão interpenetradas no mundo material. Que uma dessas regiões é o umbral, onde permanecem os espíritos que se encontram em estado de perturbação espiritual mais intensa e com fluidos mais grosseiros, que não podem ficar em contato com as pessoas devido aos grandes males que podem causar, especialmente pela pestilência que lhes provocariam. Desta maneira, deve permanecer distante dos espíritos reencarnados. Outras regiões são formadas pelas cidades espirituais boas, que se encontram muito distantes da área de influência das mentes dos espíritos reencarnados e não sofrem nenhum efeito. A notícia da existência desse mundo espiritual, com a complexidade que apresenta, foi revelada por Allan Kardec através da codificação e complementada com obras mediúnicas no médio de psicografia Francisco Cândido Xavier, que trouxe muitos detalhes da vida e das situações dos espíritos encarnados relatados pelo espírito André Luiz. Outras obras também divulgam esses fatos. Então, aqui essa parte da nossa apostila, ela fala um pouco de como a gente desencarna, o que acontece com a gente, né? Que a gente tem muito essa dúvida, muitas pessoas perguntam, né? E aí, para onde a gente vai? O que acontece? E um dos estudos que nós fazemos no Espiritismo, a gente vê que o quê? E a gente sempre fala, quem acompanha nossos trabalhos, né? A gente conversa às vezes com os irmãos, né? Que ali se utilizam ali da mediunidade ali dos médiuns para transmitir algum recado, alguma mensagem, né? Até mesmo o estado como eles estão, a gente conversa e a gente fala, olha, não é porque a gente desencarna que a gente vira anjo ou vira demônio. A gente continua sendo as mesmas pessoas, com as mesmas tendências, com as mesmas vontades, com os mesmos desejos, com as mesmas crenças, a gente não muda porque a gente desencarna. A gente às vezes tem essa ideia, né? Principalmente quem morre assim, né? Quem desencarna, a gente tem aquela ideia de virar uma pessoa boa, né? Às vezes a pessoa foi ruim, fez tanta coisa assim, de repente morreu, mas ela não é uma pessoa tão boa, né? A gente tem essa visão assim. E na verdade a gente continua sendo a mesma pessoa, do mesmo jeito. A diferença é que a gente não tem mais o corpo físico. Mas aí o importante é isso, é essa nossa ligação que a gente tem com o mundo material e o que a gente acredita em relação ao mundo espiritual que vai fazer essa diferença. Quando a gente, por exemplo, se propõe aqui no nosso curso estudar, procurar saber um pouco mais de como é a vida espiritual e tudo, não é que a gente não, estou preparado para desencarnar, não é isso não existe, a gente nunca vai estar. Mas essa mudança, ela vai ser menos dolorosa e a gente vai conseguir ser mais perceptível e a gente vai conseguir a ajuda de uma forma mais fácil. De uma forma grosseira, assim, bem simples, que não é exatamente daquele jeito, mas dá para a gente ter uma ideia, me veio agora aquele filme do Ghost. Não sei se vocês lembram, né? De quando ele, né, foi tirado a vida dele ali no filme, digamos assim, veio uma luz e ele foi convidado ali naquela luz, é como se fosse um convite para ele seguir para a espiritualidade ali naquele momento. Mas devido ali àquela situação onde ele estava, do jeito que foi, aquele estado de perturbação, ele acabou ficando. Então, de uma forma assim, simples, bem simplória, é mais ou menos o que acontece com a gente, depende dessa nossa ligação, né, desse momento ali, próximo do desencarne, como a gente está. Então, e o conhecimento, porque aí, de repente, a gente vai perceber que a gente desencarnou, que a gente não está ali mais na matéria, o que a gente vai fazer?
vai pedir ajuda, vamos fazer a nossa oração, vamos lembrar de Jesus. E a partir daí fica mais fácil a gente receber a ajuda da espiritualidade. Aí agora, se as minhas tendências ainda são ligadas muito à matéria, eu vou ficar aqui perto da matéria, aí é onde a gente vê que nós popularmente chamamos, né, e outros trabalhos, né, espíritas, e às vezes até não espíritas, chamam de encosto. Eles falam, tem um encosto, alguma coisa, o que é esse encosto? É um espírito que, por uma afinidade ou por uma tendência parecida com a sua, está ali do seu lado. Então, a pessoa, a Andréa, né, que ela gosta de dar o exemplo do chocolate. A Andréia lá, que ela gosta de chocolate, quem vai se aproximar? Um espírito ali que adora chocolate. Para quando ela comer o chocolate, ele poder ali absorver um pouco daquela sensação que é trazida a partir do momento que você come o chocolate. E aí tantas outras coisas. Aí a gente vai falar mais dos vícios, das bebidas e de tantas outras coisas que fazem com que esses espíritos se aproximam de nós. Então percebam que tem a ver muito com a ligação e com o que nós fazemos durante o nosso dia, os nossos comportamentos. A partir daí, esses espíritos é que vão se aproximar de nós. Se eu sou uma pessoa revoltada, se eu sou uma pessoa que reclama, né, como a gente estava falando no começo da aula, antes da gente começar a gravação aqui, quem que vai se aproximar da gente? Espíritos revoltados, espíritos que reclamam, espíritos que não estão satisfeitos com nada. Então, é a partir dessa ligação que vai fazer a diferença. E os casos mais, digamos assim, mais complicados, que são essas pessoas que estão em sofrimento, que estão nessa, digamos, nessa zona umbralina, que a gente chama, que quem assistiu o filme, acho que fica do André Luiz, né, no Nosso Lar, acho que fica mais perceptível de como é um pouco ali, né, e o estado que eles estão, dos sofrimentos ali, que tem muito a ver com o sofrimento ali, as coisas que ela fez aqui durante a sua reencarnação, das suas más tendências, de tantas outras coisas, que aí é um pouco mais, digamos assim, mais complicado, mais difícil em relação ao, por exemplo, o vício. Que aí o espírito está ligado, às vezes, o desencarnado, em relação ao vício da bebida, ao vício do cigarro. Aí existe essa ligação, mas assim, e lógico que ela traz prejuízos, né, para ambos, mas não é uma ligação assim tão complicada como os espíritos que vivem nessa zona umbralina. É tanto que a nossa Priscila fala, que eles não são permitidos ficar próximos de nós, porque esse estado deles, assim, de perturbação é tão grande que a gente não aguentaria essa proximidade deles. Por isso que eles ficam nessa zona, digamos assim, mais assim, afastada, né? Para que ali, a partir do momento, e mais uma vez citando o exemplo do filme do André Luiz, como quando você ali percebe e quer receber ajuda e lembra, né, da sua verdadeira essência, a partir do momento ali, para que a espiritualidade possa ir aos poucos ajudando, né, esse espírito, né? O Silvio fala muito isso no nosso trabalho, quem nos acompanha no trabalho de domingo, ele fala muito sobre isso, principalmente quando a gente pede tratamento, alguma coisa, há muitos espíritos que estão naquela situação ali. Então, por exemplo, nós, através do nosso pensamento, não tem como chegar ali uma ajuda, mas através do nosso pensamento, da nossa ligação com Jesus, a espiritualidade que está mais preparada para isso, essa sim, vai levar os recursos para esses espíritos, para que a partir do momento oportuno, eles também possam ser resgatados dali. Eles não vão ficar ali para sempre. O importante é a gente pensar nisso. Tudo é momentâneo, tudo é passageiro, tudo é um pequeno tempo que nós passamos no lugar onde nós estamos, seja na espiritualidade, seja aqui encarnados, depois seja desencarnados, porque a gente está sempre em movimento, estamos sempre aprendendo, e muito dessa situação desses espíritos, eles é algo transitório, não é para sempre. Então, vai chegar ajuda e vai chegar os recursos ali, sempre no momento oportuno. É o momento onde eles estão, não quer dizer que eles vão ficar ali para sempre. Então, é importante a gente entender esses três, digamos, estágios, esses três momentos do espírito depois que ele desencarna. Alguém tem algum comentário? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Nossa, que gente... Tudo bem. Que gente inteligente, né? Nossa Senhora. Realmente só tem evoluído aqui nesse curso. Pai do céu. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco sobre a classificação dos espíritos, que também é algo muito interessante também. Quem está acompanhando os estudos do Livro dos Espíritos, com o Marcos, ele começou meio nas primeiras gravações, ele falava muito sobre essa classificação dos espíritos. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Aqui a gente já pode começar, aqui, quem está com a página física, é na página, deixa eu ver se eu tenho a página aqui, não tem, a minha página não tem, mas é a segunda página do capítulo
7, né? 25, página 25. Liliane, você quer ler aqui para a gente, então, a partir aqui da primeira ordem, de como que os espíritos eles são divididos? Sim, com certeza. Primeira ordem. Você quer que leia acima ou já começa aqui? Não, é da primeira ordem, que já é Tá. já vamos direto. Os espíritos puros que apresentam os caracteres gerais de não sofrerem nenhuma influência da matéria, têm superioridade intelectual e moral absoluta, com relação aos espíritos das outras ordens. Os espíritos puros percorreram todos os degraus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Não estão mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. É um composto de uma única classe. Segunda ordem, os bons espíritos. Se apresentam os caracteres gerais da predominância do espírito sobre a matéria e manifestam o desejo de fazer o bem. As qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que alcançaram. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber das qualidades morais. Conservam traços da existência corporal. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem os dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos. São divididos em 4 grupos formando classes. Segunda classe, os espíritos superiores. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Terceira classe, os espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são o que os caracteriza. São dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Quarta classe, os espíritos sábios. Distingue-se pela amplitude de seus conhecimentos. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Quinta classe, os espíritos benévolos. A bondade é, neles, a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Terceira ordem, os espíritos imperfeitos, que se apresentam os caracteres gerais da predominância da matéria sobre o espírito. Têm propensão para o mal. Exteriorizam ignorância, orgulho, egoísmo e as paixões decorrentes. Não compreendem Deus. Em alguns há mais leviandade, irreflexão e malícia do que maldade. Uns não fazem o bem nem o mal. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam-se quando têm ocasião de praticá-lo. A inteligência pode achar-se aliada à maldade ou à malícia. Tem ciúmes e inveja da felicidade dos bons e o espetáculo do bem lhe causa sofrimento. Sofrem também pelos males que padeceram em vida e pelos males que causaram aos outros. São divididos em 5 grupos compondo classes. Sexta classe, os espíritos batedores. Esses espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimentos e deslocamento anormal do corpo sólidos, agitação do ar e etc. Sétima classe, os espíritos neutros. Nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Tanto faz o bem como o mal. Apegam-se às coisas desse mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudades. Oitava classe, os espíritos pseudo-sábios. Dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sobre diversos pontos de vista,
A linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. 9ª classe, os espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem sem se incomodarem com a verdade. 10ª classe, os espíritos impuros. São inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição. Continua? Muito bem. Não, tá bom, tá ótimo. Obrigado, viu, Liliane? Muito bom. Nada. Bom, essa parte é uma parte mais teórica, mas percebam que assim, eu ia até fazer uma pergunta para vocês. Aonde vocês se sentem que nós estamos localizados aqui? Se a gente for escolher uma classe aqui, onde a gente está? Eu estou na primeira. Na primeira classe. Eu acho que ali na quinta classe, os espíritos benévolos. Olha, vocês estão otimistas com vocês mesmos, hein? Eu não sei se eu tô otimista comigo mesmo, mas eu acredito que terceira ordem para mim. É assim, né, gente? Como nós estamos num planeta de provas e expiações, digamos que é o mais comum a gente lidar ali com essa terceira classe, e a gente está ali, a gente está dividido ali. Se você for ver, gente, quando a Liliane estava lendo aqui, eu estava pensando assim, é o que a gente vê e é o que a gente está lidando o dia todo. A gente lida com isso o dia todo, né? Esses espíritos, que nem ela estava falando sobre os espíritos aqui, os espíritos pseudo-sábios, por exemplo, aqui, que ela estava falando. Que é aquele negócio de você usar aquela sabedoria ali que eles têm, mas assim, aquela sabedoria não visando o bem do próximo, mas visando o benefício dele mesmo, né? E a gente vê muito isso também, né? Pessoas que, por exemplo, são pessoas que eles querem ganhar, e a gente vê muito isso, eu que trabalho em área financeira, então nem se fala, aquela coisa do espírito que quer levar vantagem em cima do outro. Então, é aquela coisa às vezes, ter um ganho financeiro, e às vezes não que ele seja necessariamente financeiro, mas ele pode ser um outro tipo de ganho. Então, a gente está lidando com esses espíritos, e isso faz parte da nossa vida. A diferença, e aquilo que a gente sempre faz, é quando a gente se propõe aos poucos ir fazendo essa mudança. Então, às vezes, a gente digamos assim, se encaixar e ver que, de repente, a gente fez alguma coisa próximo a do que a gente leu, ainda é uma coisa natural pelo nosso estágio de evolução. A grande diferença para nós é quando a gente procura mudar, quando a gente procura ter uma outra sintonia, que nem a gente estava falando antes da aula começar, do copo meio cheio, né? Às vezes a gente reclama de muita coisa, que nem a Inês deu o exemplo, eu reclamo da casa para limpar, mas graças a Deus eu tenho uma casa para limpar. Então, quando a gente começa a fazer essa mudança, é isso que indica que a gente está começando a sair um pouco dessa terceira classe. Digamos assim, colocar já um pouco a cabeça mais assim para fora ali, né? Isso já indica que existe a gente está procurando seguir um bem, né? E a gente lembra daquela pergunta do Livro dos Espíritos, o que indica que o homem está seguindo um bom caminho? E os mentores respondem, quando ele começa a se esforça em vencer as suas más tendências. Então, só o fato da gente estar percebendo e estar procurando corrigir isso aos poucos, e esse procurando corrigir não quer dizer que a gente vai corrigir de uma vez, que a gente está procurando corrigir, que a gente está procurando melhorar, e isso já indica que a gente está seguindo um caminho melhor. Então, é esse o nosso momento, né? Quem dera se a gente fosse assim, já realmente espírito, tirando poucas exceções realmente, assim, de espíritos missionários. A maioria da gente, por estar num planeta de provas e expiações, a gente estaria nessa terceira classe. Na oitava, na nona, na sétima, na sexta, mas está por ali, né? Devido aos nossos defeitos, devido às nossas falhas. Mas, assim, isso, como a gente falou, não indica que a gente vai ser assim para sempre.
é através das nossas mudanças de comportamento, das atitudes, aquilo que a gente faz para o próximo, de como a gente começa a desejar o bem, como a gente começa a ser menos egoísta, e isso vai indicando que aos poucos a gente está saindo dessa situação. A Flora se levantou a mão, você quer falar alguma coisa, Flora? Você quer perguntar? Ou você levantou sem querer, querendo? Oi, boa noite. Sim, eu Boa gostaria noite. de dizer que eu acho que a gente está pelo menos eu estou no grupo dos que estão estudando, tentando estudar, É isso aí. e com muita dificuldade, mas é que nem aquela pessoa que está no mar se afogando, tentando se salvar. É isso. Isso. É um pouco isso, muito bem, é isso mesmo. Esse é o nosso momento. Que a gente está no plano das pessoas. A Fátima, que foi dirigente muito tempo da casa, né? Quem teve a oportunidade de estudar ou de participar do trabalho dela, ela falava uma coisa assim, que é verdade. Só os anjos convivem com os anjos. Então, gente, de anjo a gente não tem nada. A gente está aqui. Pode ser que a gente esteja um pouquinho melhor. Às vezes a gente vem, né? Às vezes a gente vem por amor a uma outra pessoa, a um outro ser, ou algo que a gente está para aprender, que a gente. Aí é quando a gente, por exemplo, quando a gente reencarna também, e a gente assume um trabalho ou alguma coisa que a gente quer melhorar em nós, isso também já indica que a gente está um pouquinho melhor. De repente você está lá na espiritualidade, vai reencarnar e fala assim: eu quero desenvolver nessa encarnação a virtude da paciência, por exemplo. Só o fato de você estar preocupado em desenvolver uma virtude em você, isso já indica que você está seguindo um caminho já um pouco melhor. E aí, você com isso, também você pode assumir outros trabalhos e até uma ajuda a entes queridos, pessoas próximas, da quais você gosta, e vocês estão ligados por amor, e você vem para tentar ajudar. Mas isso não quer dizer que você seja muito evoluído que ela. Não, tá ali. A diferença é um pouco como a que a gente contou na aula passada em relação ao mentor nosso. Né? Que às vezes a gente fala, o nosso mentor individual já é um ser evoluído. Não, ele não é tão mais evoluído que a gente. Até porque se ele fosse, a nossa comunicação seria muito difícil. Ele é um ser próximo de nós, mais ou menos da nossa mesma evolução. A diferença é o compromisso que ele tem. Ele assumiu o compromisso perante a espiritualidade, está conosco a maior parte do tempo, de nos ajudar a fazer com que a nossa reencarnação não seja perdida, de mostrar para nós os ensinamentos do Cristo durante a nossa caminhada para a gente fazer a nossa escolha. Então, ele assumiu esse trabalho. Então, e isso também indica que ele também está procurando seguir um caminho melhor, mas não quer dizer que ele seja muito melhor do que a gente. Próximo. E a gente vai ver. Quando a pessoa, de repente, ela só segue vamos dizer assim, o mal, alguma coisa assim, e você já procura fazer essa correção, isso indica que você está seguindo, você está um pouquinho melhor, numa situação um pouquinho melhor que a outra pessoa, né? Mas isso não quer dizer que você também está, assim, evoluído, muito melhor que ela, não, porque os defeitos fazem parte da gente. Ela tem um defeito lá e eu tenho outro defeito aqui. Essa é a diferença, né? Então não tem ninguém tão melhor que ninguém na espiritualidade aqui na Terra, tirando raríssimas exceções. Tá todo mundo, como fala o pessoal aí, tá todo mundo junto e misturado. A ideia mais ou menos é essa. Mais alguma coisa em relação à classificação dos espíritos? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Tá tudo certo por enquanto? Beleza. Então aqui a gente vai falar, e a Priscila traz uma reflexão, isso é muito importante. A gente começou a conversar um pouco sobre isso na aula passada. Como se pode conhecer os bons espíritos e os espíritos maus? Aí vem uma reflexão que a nossa apostila traz lá no começo do que a gente leu agora, no capítulo 7. Quando a gente fala espírito bom e espírito mau, o que a gente pensa primeiro? Espírito desencarnado. Não, o espírito mau, né, o mentor, né, a espiritualidade, o espírito mau, que lá, o zobenteiro, tal, o encosto que a gente falou, o espírito que está ali numa região mais ubralina, tal. Mas, na verdade, como a nossa apostila falou, a partir do momento que existe um espírito encarnado ou desencarnado, nós estamos num mundo material. Nós fazemos parte disso tudo. Então, quando a gente fala espírito bom e espírito ruim, a gente também está falando dos encarnados. Não tem essa diferenciação. A única diferenciação é o quê? Que nós, nesse momento, estamos encarnados, estamos envoltos da matéria. E o espírito, né, que está na erraticidade, como a gente fala no espiritismo, ele está lá na espiritualidade, ou ele está aqui próximo de nós e ele não tem o corpo físico. Mas esse bom e esse mal, não é, como a gente falou, não é porque ele desencarna ou porque ele está na matéria que ele é bom, ele é ruim, nada disso. Ele é a sua essência, sendo encarnado ou estando desencarnado. Isso é momentâneo, isso é algo dele, esse estágio de encarnado e desencarnado.
é algo passageiro. Ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados. E isso não altera a nossa essência. É isso que eu quero que passar aqui para vocês e vocês compreenderem. Né? Nós somos o que nós somos aqui, nós somos o que nós somos quando estivermos na espiritualidade. A gente não vai mudar. A gente está procurando fazer as nossas mudanças aqui, a gente procura fazer as nossas mudanças lá, mas não quer dizer que a nossa verdadeira essência vai ser alterada. E aí a nossa apostila fala sobre esse cuidado que a gente precisa ter. E aí, que melhor do que qualquer outra pessoa, quem nos trouxe esse ensinamento foi Jesus Cristo, quando ele disse lá, conheça a árvore pelos seus frutos. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, como a árvore má não pode produzir frutos bons. Então, gente, é sempre o quê? A partir do quê? Vamos falar agora dos encarnados que estão ao nosso lado, que fica mais fácil a gente perceber porque a gente está vendo, a gente está sentindo. O que é? É a atitude, é o resultado do trabalho que aquela pessoa faz, é que a gente vai ver se ela é uma boa ou ela é uma pessoa. Não é porque a pessoa fala, ou principalmente não é pelo que ela aparenta ser. Hoje nós vivemos num mundo, num momento, num estágio onde as aparências, isso através até das mídias sociais, elas acabam tomando uma força muito maior do que a gente imagina. Então, para nós, muitas vezes, a pessoa é aquilo que ela posta no Instagram, no Facebook, e qualquer TikTok, ou qualquer outra coisa assim do tipo. E, na verdade, não é, porque a gente não sabe, a gente não está o tempo todo ali do lado da pessoa, a gente não sabe se aquilo que ela posta realmente é a vida que ela está vivendo. Como eu brinco muitas vezes, ninguém posta que está com o nome sujo no Serasa. Né? Então é por aí que a gente vê. E não quer dizer que a pessoa não tenha problema. Então, muitas vezes a gente se aparenta, a gente deixa aparentar pelo que a gente, pelo que a pessoa mostra. E, na verdade, não é. Às vezes a gente não sabe. Isso é até um erro nosso também, no sentido de que, às vezes, a gente posta lá que a pessoa, sei lá, foi num restaurante, um exemplo. Aí você fala assim, a pessoa foi no restaurante, então ela está bem. Mas quem disse que ela está bem? Às vezes a gente pode pegar uma mensagem e falar, oi, tudo bem? Como que você está? Lembrei de você, ou sonhei com você, você está bem? De procurar se importar com a pessoa. Às vezes a gente não fala mais com a pessoa. A pessoa postou lá um negócio lá no Instagram, no Facebook, a gente fala, tá tudo bem. Mas a gente não sabe. E às vezes a gente acaba se afastando, porque a gente acha que a pessoa está bem. Então a gente vai muito por essas aparências, que aí realmente são aparências que nem sempre relatam o que é verdade. E isso é nessa aparência, digamos assim, do status da pessoa, como muito das atitudes que a pessoa tem. Às vezes a pessoa, e a gente precisa tomar muito cuidado no momento que a gente tem, do que a gente vive, porque muitas vezes as pessoas se ocupam, ou elas têm estão num estágio, digamos assim, ou ocupam uma posição onde elas poderiam influenciar muitas pessoas para o bem. E aí, às vezes, as pessoas que são influenciadas até acham que ela está influenciando para o bem. Mas, na verdade, muitas vezes ela está o quê? Só querendo atender seus próprios interesses. E as pessoas não percebem isso. E as pessoas se deixam levar. Muito porque elas não têm essa análise crítica de ver o trabalho daquela pessoa. A pessoa fala que ela é caridosa, tá, mas vamos ver o que ela está fazendo de caridade. Ela realmente se preocupa com as outras pessoas, ela se importa realmente, ela mostra em algum momento empatia, ou no máximo ela mostra empatia, caridade para as pessoas que estão ao lado dela, da família dela. Então, sabe, são essas pequenas coisas, esses pequenos gestos, onde a gente vê realmente o verdadeiro propósito, a verdadeira essência daquela pessoa. E isso a gente precisa tomar cuidado com o quê? Porque muitas vezes a nossa vida, a gente deixa a porta aberta para essas pessoas. E aí elas vão se aproximar de nós de acordo, às vezes, com aquilo que a gente tem. Muitas vezes a gente tem algo que interessa a elas, sei lá por quê. Mas é algo que, às vezes, elas têm. A gente tem e elas querem da gente. E se a gente não está atento, a gente deixa a porta aberta e elas entram na nossa vida. Né? E aí elas vão influenciar, vão dar dicas, vão dar conselhos. E aí, depois, no fim, a gente vai acabar se estrepando e ela vai conseguir aquilo que ela quer. Então, muito cuidado, principalmente com as pessoas, né? Como Jesus falou dos falsos profetas, né? A gente tomar cuidado com as pessoas que estão à nossa volta, os lugares onde a gente vai, né? Como até foi falado, o Silvio falou, acho que, se eu não me engano, na reunião passada, no trabalho, na palestra do Sebastião, que a gente teve lá no domingo retrasado, também na nossa casa, ele falou em relação a isso, a gente tomar esse cuidado em relação, não é tudo que é dito na internet, ou que se diz que é espírita, a gente precisa tomar um certo cuidado em relação a isso,
E a outra coisa também, aí falando do lado desencarnado, é o quê? Porque aí o desencarnado é mais complicado ainda, porque a gente não está vendo. O encarnado a gente sabe, a gente vê o resultado dele ali. Às vezes a gente passa um pano ali e não quer ver, mas está ali ao nosso lado, a gente vê. E muitos desses desencarnados a gente não vê. E como que a gente vai descobrir? Como a gente vai saber? Muito através da intuição do que vem à nossa cabeça a fazer. Tem a ver e está ligado com os ensinamentos do Cristo? Está ligado em situações onde existe o propósito do bem ali, ou de alguma virtude, da paciência, da caridade, ou isso está me dirigindo para um outro lugar? É essa reflexão que a gente precisa fazer. Então, até para a gente terminar aqui, né, a nossa gravação, a gente precisa tomar cuidado. Lembremos sempre do que Cristo ensinou, do que ele nos deixou, e como a gente pode se defender. Na verdade, isso é o quê? Para a gente se defender e a gente não se prejudicar de uma, influência do espírito, de repente, encarnado, como dos espíritos desencarnados. É sempre, qual que é o intuito? Qual que é a razão ali? O que está buscando ali? O que isso está me inspirando a fazer? E aí uma coisa para a gente se defender, digamos assim, dessa influência, desse mau espírito da qual a gente não está vendo, é a nossa ligação com a espiritualidade do bem, através das nossas preces, através de assistir uma boa palestra, através dos estudos que nós estamos fazendo, através da ligação, de acordo conforme eu vou me ligando, eu me ligo através do meu pensamento, eu vou estar mais protegido dessa influência. Porque quem vai estar mais próximo de mim? Os bons espíritos. E esses sim, eles querem meu bem. É uma outra coisa para diferenciar. Muito dos espíritos, e até daquelas classes ali que a gente leu, eles vão o quê? Quando eles vão intuir, eles vão falar, faz isso, faz aquilo. A espiritualidade do bem, ela nunca faz isso. Ela sempre vai deixar para nós o livre-arbítrio da nossa decisão. O que ela vai buscar sempre é a nossa reflexão. Olha, se você tomar essa decisão, pode acontecer isso. Se você tomar essa outra decisão, pode acontecer isso outro. Então, percebam, são nessas situações assim tão sutis que a gente percebe que a gente pode ter e compreender essa diferenciação, né? E a gente pode se defender disso, se aproximar mais da espiritualidade do bem e se defender um pouco mais dessa influência que pode nos levar a caminhos e a situações muito difíceis na nossa vida. Então, era isso que a gente queria conversar com vocês nessa apostila 7, né, nesse capítulo. No próximo capítulo, a gente vai continuar falando da espiritualidade, né, de como é a vida lá na espiritualidade, agora uma situação melhor. Né? A gente vai falar sobre os fluidos, as cidades boas, né, de como é feito ali, do que a gente faz lá. Vai ser uma aula muito interessante e a gente espera que contamos com a presença de todos vocês, se assim Deus nos permitir, na próxima aula. Então, desejo a todos uma excelente semana muito abençoada a todos, e que possamos nos encontrar mais uma vez na semana que vem. Até lá, então, que Deus e Jesus abençoe todos. Deus quiser. Não, pergunta aí. Não, não é tudo de nada. Não.